Todo investidor já se deparou com a seguinte pergunta: como eu sei se vale a pena investir na empresa X e não na Z? Então é nesse vídeo que você vai obter a resposta para essa pergunta. Seja você marinheiro de primeira viagem ou não, recomendo que você assista o vídeo até o final, porque a gente deixou uma baita de uma surpresa que ninguém nunca te contou. Então, editor, solta a vinheta. Fala galera, seguinte, para que as pessoas consigam assistir esse vídeo, que esse vídeo chegue para mais pessoas, se inscreve no canal, se você não for inscrito já deixa o like, porque dessa forma você vai fazer com que o nosso vídeo seja melhor ranqueado aqui no YouTube e consequentemente chegue para mais pessoas, tá? Bom, hoje eu vou falar aqui basicamente para vocês de 7 passos para você saber quais ações você deve comprar, quando você quer investir em uma ação. Então perguntas como: tá na hora certa de comprar? Como sei se essa empresa tá barata? Como sei se essa empresa tá cara? Serão respondidas, tá? E você vai me agradecer por isso, porque é um conteúdo que poucas pessoas passam gratuitamente, de graça, igual eu tô fazendo aqui pra vocês. Existem diversos gurus que cobram ali até os seus R$500 simplesmente para falar esse passo a passo que eu vou citar para vocês nesse vídeo. Então faz o favor e fica até o final, porque tenho certeza que você vai sair daqui sabendo como analisar uma ação e qual o passo a passo para você investir naquela ação que você está pretendendo comprar. Bom, então bora pro primeiro passo, basicamente o pagamento de dividendos. Se você segue uma estratégia de investimento de longo prazo, provavelmente você já ouviu falar na vertente que é a estratégia dos dividendos, tá? Eu, por exemplo, sou adepto a essa estratégia e basicamente todas as ações, minha carteira é composta por ações que entregam dividendos para os seus acionistas. E um jeito muito interessante de você filtrar em boas empresas pagadoras de dividendos, basicamente você ir na internet, no Google, tem diversos sites, e vocês vão lá e procuram o histórico de pagamentos de dividendos dessas empresas que você está em dúvida. Então se você utiliza essa estratégia, que gere bons dividendos, rendimentos, ou seja, uma renda passiva para você, essa é uma maneira bem legal, que é basicamente você ir no internet, procurar sites ou casas de análise, que lá você acha certinho quanto o histórico de pagamento de dividendos de diversas empresas. Bom, e de acordo com Décio Bazin, o autor desse livro que vai aparecer aí na tela, inclusive se você não leu esse livro, eu recomendo a leitura, tá? Ele fala que um bom indicador de uma empresa, quando você está focado em dividendos, é você investir em empresas que tenham no mínimo um dividend yield de 6%, tá? O que será o dividend yield? Basicamente o total de dividendos que aquela empresa pagou pelo preço que elas são. Então vamos supor que ela usa R$10 e ela me pagou R$1. A gente está falando que a gente tem um 10% de dividend yield, tá? Justamente porque seria 1 sobre 10, que dá 0,1, que dá 10%, Então a cada R$10 investido, eu vou ter 10% disso, que seria R$1, de volta no meu bolso em forma de dividendos, tá? Ah, mas também tem um dado bem importante aqui para vocês. Não é recomendado você sempre ir buscando olhar dividend yield, tá, das empresas, porque essas empresas preferem, ao invés de pagar dividendos, reinvestir em si próprias. Então o dividend yield delas consequentemente é 0. E isso não é ruim. Quando a empresa reinveste em si própria, é bom porque ela consegue melhorar a operação dela, então muitas vezes ela consegue aumentar a margem de lucro líquido, por exemplo. E quando ela melhora esses indicadores, essa sua operação, ela consegue trazer a valorização daquele papel para os seus acionistas. Então se você não está ganhando em dividendo, você vai ganhar na valorização dos papéis. Portanto, dividendos é bom a gente receber, mas você nunca deve excluir uma empresa porque ela não entrega dividendos, ou escolher uma empresa porque ela entrega bons dividendos, tá? Você sempre tem que olhar mais do que um indicador. E muitas vezes a gente fala que o dividend yield não é um dos melhores indicadores para você olhar para analisar uma ação, tá? Porque ele basicamente vai estar te mostrando qual a porcentagem que você vai receber em dividendos, mas ele não mostra, por exemplo, saúde financeira da empresa, geração de caixa daquela empresa, quanto de endividamento ela tem, para onde ela está indo, se ela veio crescendo nos últimos anos, veio diminuindo, tá? Ali basicamente você vai ter um dado que vai falar, pô, se você investir R$10, você vai ter um dividend yield de 10%, então você vai receber R$1 a cada R$10 investidos, tá? Basicamente isso. Então, nunca exclua uma ação por conta do dividend yield, ou também nunca escolha uma ação somente pelo dividend yield, fechou? Bom, depois de filtrar as empresas por dividendos, a gente, ainda seguindo algumas diretrizes propostas pelo Décio Bazin, a gente vai para o nosso segundo passo, tá? Que é basicamente saber quais são as notícias ou rumores ruins dessa empresa que você está investindo. E sim, a reputação de uma empresa é bem importante, principalmente nos dias atuais, em que os níveis de governança estão sendo exigidos cada vez mais altos. Então procure ler
em mídias, em casas de relatórios, jornais, onde você tiver acesso, busque ler, pegar informações, né, sobre a empresa que você pretende investir ou aquelas empresas que você está analisando, seja para não investir agora, mas no próximo período. Sempre procure se manter informado sobre tudo o que acontece naquela empresa. Porque às vezes você pode entrar numa empresa, mas você não viu que ela tinha fraudes nos seus balanços ou algum outro tipo de corrupção, seja, por exemplo, da governança corporativa. Então sempre fique atento a esse ponto, tá? Sempre busque informações de todas as empresas que você vai investir. Afinal, a gente sabe que aqui no Brasil, como as coisas são, não é muito difícil você investir numa empresa e no dia seguinte, na semana seguinte, ela vir caindo seus 30%, 40%. Então busque se informar todas as vezes que você for investir em uma ação. Bom, indo agora para o nosso passo número 3, é a liquidez. Sim, liquidez é importante, tá? É um dos fatores que eu também utilizo. Você tem que se atentar à liquidez. Ah, isso é mandatório? Não. Algumas pessoas preferem buscar outros fatores e não a liquidez, tá? E aí que entra também o objetivo daquele investimento. Então vamos supor uma reserva de emergência, você consequentemente precisa ter uma liquidez alta. Agora nas ações, pensando no longo prazo, depende. Você pode querer uma liquidez mais alta, você pode querer uma liquidez mediana ou uma mais baixa. Eu particularmente gosto de empresas com liquidez média para alta, porque vamos supor a gente compra uma ação a R$20, aí no dia seguinte ela bate seus R$45, você manda a ordem de venda, você não consegue vender aos 45 porque não tem liquidez, e consegue vender apenas quando ela está lá seus R$38, R$40. Então você acaba perdendo um pouco daquela valorização. Por isso que a gente fala, liquidez é legal, quanto mais liquidez, melhor, na minha opinião, beleza? Bom, o nosso quarto passo é basicamente a análise de múltiplos. Aqui é a parte mais matemática da coisa, né, da arte, que é investir. Então já vou avisar vocês que aqui provavelmente vai demorar um pouquinho mais, mas garanto para vocês que vai ser ótimo, porque é com a análise de múltiplos que a gente começa a comparar a empresa X com a empresa Y e ver qual eu devo investir, quais tem os indicadores melhores. Isso, obviamente, pensando em empresas do mesmo setor, tá? Então é na análise de múltiplos que você vai tirar sua dúvida se a empresa X é melhor que a Y ou se a Y é melhor que a X e, consequentemente, sabendo em qual é melhor você investir. E é importante você ter em mente que é mandatório, tá? É obrigatório que você sempre compare múltiplos de empresas do mesmo setor, porque não faz nenhum sentido você comparar um múltiplo de um banco, por exemplo, com uma empresa de energia elétrica, tá? Não tem correlação. E obviamente também existem alguns indicadores que para certos setores não faz sentido nenhum, tá? Então tenha em mente, sempre que você for comparar duas empresas, compare duas empresas do mesmo setor utilizando os indicadores. E bom, os múltiplos mais importantes, vamos dizer assim, que eu trouxe para vocês, é basicamente os seguintes. O primeiro seria o preço sobre o lucro, tá? Ou Price Earnings, que é basicamente o indicador mais utilizado para falar se uma empresa tá barata ou não, tá? Então a gente utiliza o PL para saber se uma empresa está barata ou não. Quanto menor for esse indicador, consequentemente mais barata ela vai ficar, porque mais lucro ela vai ter em relação ao preço que ela está no mercado. Então, PL a gente busca o indicador menor possível. Quanto menor, melhor. A fórmula é essa que vai aparecer aí na tela para vocês. Se você quiser saber algum site para analisar, fazer essa análise, é só ir lá no comentário que eu vou deixar fixado, porque lá vão ter todos os links de mão de beijada para você começar a utilizar hoje mesmo e já começar a fazer as suas análises de investimento. Ah, e é importante você ter em mente que esse indicador pode ser facilmente afetado. Então, se você for fazer uma análise comparando duas empresas do mesmo setor, ou até mesmo a mesma empresa, só que em anos diferentes, e perceber uma discrepância nesse indicador, de tipo, pô, PL estava para 3, aí no semestre seguinte pulou para 16, vamos supor, busque saber se aconteceu algum fato não relevante que pode afetar o lucro daquela empresa para cima ou para baixo, porque se isso aconteceu, provavelmente mexeu nesse indicador. Bom, o próximo indicador que eu trouxe aqui para vocês é o EV sobre EBITDA. Esse é um indicador bem interessante, só que ele não pode ser utilizado para todas as empresas, como é o caso das empresas do setor financeiro. Nessas empresas a gente não utiliza o indicador EV sobre EBITDA. Ah, Pietro, mas por quê? Simples, porque EBITDA significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. O que é isso? Que é basicamente os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o que as empresas financeiras mais gostam? Juros. E elas ganham muito com isso.
mas o EBITDA não contempla nessas empresas do setor financeiro, então a gente não utiliza ele para analisar as empresas desse setor. Bom, esse indicador ele basicamente mostra em quantos anos ou meses também, aí depende de como você vai pegar os indicadores, tá, para analisar, a empresa demoraria para recomprar todas as suas ações e pagar todas as suas dívidas utilizando a geração de caixa que ela possui. Portanto, a gente pode dizer que o EBITDA é utilizado, mas não de uma forma mais precisa, como um medidor para a gente saber como está a geração de caixa daquela empresa que você está analisando. Então, quanto menor for esse indicador, significa que mais barata aquela empresa tá. E lembrando que depois que acabar esse vídeo, você vai querer fazer as suas análises, creio eu, e você pode pegar todos os links que a gente utiliza aqui nos comentários, tá? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí embaixo. E também, se você não deixou o like, já aproveita para deixar. Eu vou contar até 3 para vocês fazerem isso, fechou? 1, 2, 3. Bom, o próximo indicador é o P sobre o VPA, basicamente o preço sobre o valor patrimonial. Esse também é um indicador para a gente saber se aquela empresa está barata ou não, tanto comparando ela historicamente, ou seja, no decorrer dos anos de história dela, ou comparando com outras empresas do mesmo setor. Então vamos supor que você tem a empresa X e a Y, só que você não sabe qual está mais barata, você vai ver que o P sobre VPA de uma, né, tá 10 e da outra tá 12, entendeu? Então aqui tá 10, teoricamente tá mais barata. Mas você deve utilizar esse indicador com sabedoria, porque muitas empresas conseguem, com patrimônio pequeno, uma ótima geração de lucro. Não necessariamente significa que, a empresa tem um P sobre VPA baixo, que ela vai ser uma ótima, tá? Uma ótima empresa para você investir. Então aqui você basicamente divide o preço da ação pelo valor patrimonial da ação. E dessa forma você vai ver se a empresa está mais barata do que os próprios bens que ela possui. E você deve estar se perguntando, mas como eu acho o valor patrimonial por ação? É simples, você pega o valor patrimonial total daquela empresa e divide pelo número de ações. Dessa forma você vai achar o VPA. Aí depois é só você pegar o preço, então vamos supor que a Itaúsa hoje está R$10 e o VPA dela seja 15. Você vai fazer 10 dividido por 15 e você vai chegar no indicador, entendeu? Mas eu vou deixar a fórmula aí para vocês na tela e é só você ter em mente que esse indicador, quanto menor ele for, mais barata aquela empresa vai ser. O próximo que eu trouxe para vocês é o ROI, com E, tá? Que é o Return on Equity, que é basicamente o retorno sobre o patrimônio líquido. Então ele mostra quanto a empresa está lucrando com dinheiro investido dos seus acionistas, tá? Esse indicador, quanto maior for, melhor pra gente, porque ele vai indicar que aquela empresa está gerando um retorno maior para seus acionistas. Indo agora para o ROIC é bem parecido com o ROI, só que ele tem duas pequenas diferenças. Enquanto o ROI olha simplesmente para o lucro líquido daquela empresa, o ROIC ela contempla também a geração de caixa líquida que aquela empresa possui, que é conhecida como NOPAT, que é basicamente o EBIT vezes 1 menos a alíquota de imposto de renda que aquelas empresas pagam. Se eu não me engano, aqui no Brasil é 36%, tá? Então seria o EBIT vezes 1 menos 0,36. Bom, então no ROI a gente tem basicamente o patrimônio líquido como denominador. Já no ROIC a gente tem o patrimônio líquido mais dívidas menos caixa e equivalentes de caixa. Então essa é outra diferença que a gente tem na fórmula. Eu vou deixar a fórmula aí para vocês na tela. Ou seja, o ROIC ele é um pouco mais preciso que o ROI porque ele analisa alguns outros fatores, mas é sempre legal você estar olhando os dois juntos. E assim como o ROI, quanto maior for, melhor. Bom, a gente acabou agora os indicadores, vamos lá para o quinto passo. O quinto passo que eu trouxe para vocês é o de você acredita naquele business? Não adianta nada você investir num negócio que você não acredita. Eu, por exemplo, não gosto, sei lá, de cigarro, vamos supor. Por que eu vou investir numa empresa de cigarro se eu acho que cigarro não tem futuro, sabe? Então, na minha opinião, é um dos passos mais importantes, que é o de você investir em empresas que você acredite naquele business, naquele negócio em que aquela empresa está inserida, tá? Afinal, a gente não pode esquecer o primeiro princípio do investimento em ações, que é quando você investe, você está se tornando sócio de uma empresa. E você provavelmente não quer ser sócio de algo que você não acredita, não é mesmo? Bom, o sexto passo aqui é você seria cliente dessa empresa? Isso é algo para você se perguntar, tá? Porque eu vou investir no Banco Inter se eu não utilizo o Banco Inter e utilizo o Bradesco, por exemplo. Eu não sou cliente do Banco Inter, entendeu? Então é legal você ter em mente isso. Mas obviamente isso depende também do setor que aquela empresa está inserida, né? Eu, por exemplo, não utilizo maquiagem, mas eu posso investir numa empresa de maquiagem, porque eu sei que pessoas ao meu redor são clientes daquela marca, gostam daquela marca, mas eu não utilizo. E esse é um ótimo indicador de você saber, né, se você seria cliente daquela empresa ou não seria, porque afinal não adianta nada aquela empresa ter ótimos indicadores
mas não ir de acordo com seus valores e você não ser cliente dela, né? Bom, indo agora para o último passo, que é um passo que você provavelmente não iria achar em lugar nenhum, a não ser nesse vídeo, que é aquele passo que vai responder as perguntas de, pô, será que tá na hora de comprar agora? Se eu comprar agora, será que vai cair? Será que vai subir? Bom, e nada é certeza nesse mercado, então a gente não pode te dizer se vai cair ou não, mas quando você utiliza análises, você consegue ter embasamento de profissionais do mercado que vão dizer, pô, provavelmente essa ação vai subir, provavelmente essa ação vai cair, tá na hora de compra, na hora de venda, e assim você consegue ter uma tomada de decisão mais assertiva. Portanto, o sétimo passo e último, para você saber se está na hora de comprar ou vender uma ação, é você verificar os relatórios de suporte e resistências da XP. Ele é de graça e todo mundo consegue ter acesso a ele. Nesses relatórios, os analistas técnicos da XP separam diversos ativos e colocam suas tendências no curto prazo, de alta ou baixa. E esse seria o último passo que você precisaria saber, pois se já escolheu a empresa, você só está buscando ali o timing correto para investir naquela ação. E se aquele papel tiver com uma tendência de alta, por exemplo, será que não vale a pena você comprar e aproveitar aquela alta, já que não temos nenhuma queda prevista pela frente? Então esse é um relatório matador que até BDRs eles colocam. XP solta esses documentos diariamente, todo dia de manhã, e vale a pena você utilizá-los como aquele tira-teima, para você ver se realmente está na hora de comprar ou não, caso você esteja em dúvida. E bom galera, esse foi o vídeo dos 7 passos para você investir. Tenho certeza que se você assistiu até o final desse vídeo, né, se você chegou até aqui, você vai escolher muito melhor todas aquelas ações que você for investir a partir de hoje. Então se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado, não esquece de ativar o sininho. Eu sou o Pirru, você está no MDI, até o próximo vídeo. Fui!